Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos para a lição de número 10 da revista CPAD Adultos, com o tema principal A Supremacia das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que é As Profecias Despertam e Trazem Esperança, tá? É a revista CPAD Adultos do primeiro trimestre de 2022. Então, vou pedir para você deixar o seu like para estar ajudando o canal, se inscrever se não for inscrito, né? Ativar o sininho e também compartilhar com os seus amigos aí. Nós já vimos em algumas lições, trazendo um resumo, né? Em uma lição nós falamos sobre a lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e os evangelhos, como eles apontam para Jesus. Também estudamos sobre as poesias, né? Os livros poéticos, os livros de sabedoria, né? Qual a relação deles e o que nós aprendemos com o livro de sabedoria. Agora nós vamos estudar então um pouquinho das profecias da Bíblia, tá? Não profecias no sentido de palavras proféticas, mas dos livros proféticos, né? Os livros de profecia da Bíblia Sagrada, tá bom? Os objetivos da lição, então, vai ser destacar, ponto 1, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois, reconhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E, por último, nós vamos entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Então, perceba que nós vamos estar falando, abrangendo novamente o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho, né? Lógico que bem resumido isso, mas a gente vai trazer um panorama dos livros proféticos, os livros de profecia da Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Palavra-chave, então, é esperança. Ponto 1, os profetas maiores. Parte 1, os profetas e a profecia. O profeta, não necessariamente, ele deveria prever o futuro, tá? Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Abraão sendo chamado de profeta, tá? E quando você analisa a vida, por exemplo, de Abraão, você não vai ver ele fazendo profecias para o futuro. Então, assim, profecia ou profeta é aquele que faz uma análise do presente, ele faz uma leitura do presente com uma visão do futuro, tá? Ele faz uma leitura do presente, ele interpreta o presente com uma visão do futuro. Então, nós vamos encontrar toda a ação de profetas no Velho Testamento, por exemplo, que você vai ver mais essa figura do profeta. Quando você analisa a vida do profeta, eram pessoas que estavam totalmente envolvidas, sabendo o que estava acontecendo no seu contexto, na sua realidade, tá? Eram pessoas que estavam viam o que acontecia, tá? Eles tinham uma noção muito clara da sua realidade, daquilo que estava acontecendo no seu tempo, naquele momento, e através daquilo eles faziam uma releitura, ou seja, eles pegavam aquela situação e conseguiam fazer um paralelo entre o que a nação estava vivendo e o que a palavra de Deus orientava para a nação. Ou seja, será que o que o que o povo está vivendo hoje é uma consequência por eles não estar seguindo aquilo que a Bíblia orienta para que eles estivessem vivendo? E geralmente o que o profeta percebia? Que a palavra orientava uma coisa. A palavra direcionava o povo a agir de uma forma. Mas o povo ignorava a palavra e agia de outra forma. Quando o povo agia de outra forma, então o juízo de Deus vinha, tá? O juízo de Deus, então, ele viria sobre aquelas pessoas, porque eles estavam
ignorando, eles não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. E quando você não anda segundo os conselhos de Deus, não é porque Deus quer te castigar, é porque longe de Deus não há vida. Então, automaticamente vem o juízo sobre a vida daquela pessoa, né? Então, eles faziam essa releitura. E é onde Deus usava eles para poder trazer uma profecia, trazer palavras acerca do que estava acontecendo e também do futuro, ou seja, de coisas que viriam a acontecer, consequência das atitudes que eles estavam tomando. Tá? Então toda a história das profecias são assim, é uma releitura do presente com consequências do futuro. Ah, irmão, mas então e as profecias escatológicas, as profecias que falam acerca do fim? É a mesma coisa. É uma profecia do presente com releitura para o futuro, porque só vai haver redenção porque houve o pecado inicial. E o pecado inicial foi uma escolha que o homem fez, e essa escolha levou a Cristo a fazer o plano de redenção. Então, ou seja, é uma releitura, sempre uma releitura do presente, com uma vista para o futuro baseada nas escolhas que as pessoas estão fazendo. O profeta ainda hoje é assim. Não adianta a pessoa hoje falar que é profeta e só sair fazendo profecias aleatórias do futuro. Ah, porque Deus vai abrir uma porta de não sei o que, você nem sabe quem é a pessoa. Isso não existia nos tempos bíblicos, tá? Nos tempos bíblicos, as pessoas estavam atentas para o seu momento, para aquilo que estava acontecendo ali. E baseada naquilo é que Deus falava com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas não sabem, não têm uma visão do presente, não querem viver o que está acontecendo, não se preocupam em analisar a sua situação social, econômica, política. As pessoas não têm uma noção de nada que está acontecendo. E jogam profecias aleatórias para o futuro, com palavras mirabolantes, para que as pessoas venham pegar e fazer mídia. Passado, profeta não tinha essa visão, tá? Ponto 2, então. As profecias de Isaías e Jeremias. As profecias de Isaías e Jeremias. Então, antes de entrar aqui em profecias de Isaías e Jeremias, a gente tem que destacar o seguinte, porque o título dessa primeira parte é Profetas Maiores, tá? Então, quando a gente fala profetas maiores, tem uma certa disputa aí entre quem entra como profetas maiores, tá? E quem entra como profetas menores. A rigor, tá? Essa divisão que é colocada na revista é a que é a mais aceita, tá? A rigor, essa divisão é a que é a mais aceita. Mas a gente precisa saber que tem outras divisões, tá? Então, geralmente, alguns entendem o seguinte, que profetas maiores foram aqueles que profetizaram antes do cativeiro. Uma pequena parte. Uma segunda parte entendem que profetas maiores seriam aqueles que profetizaram antes e durante o cativeiro. E aqueles que profetizaram depois do cativeiro seriam profetas menores. Uma outra parte entende que é simplesmente questão de volume. Então, profetas maiores, tá? É aqueles que escreveram maior quantidade de texto. Escreveram mais coisas. Profetas menores é aqueles que escreveram menos conteúdo. Só isso. A quantidade, né, a importância de todos os profetas é a mesma. Por quê? É Deus falando na boca dos profetas. Mas alguns profetas foram usados por Deus para escrever mais conteúdo. Esses profetas, então, entrariam como profetas maiores. Outros foram usados para escrever menos conteúdo, menos palavras. Entrou como profetas menores. Dentro disso, eu tenho como profetas maiores Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, porque inclui no livro de Jeremias, tá? Ezequiel e Daniel. E aí eu tenho profetas menores a partir de Oséias. Então, a partir de Oséias, eu vou ter profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias.
Agora, se você tiver com a sua Bíblia aí, olha um detalhe. Abre lá no livro de Daniel. E olha quantos capítulos tem Daniel. Abre aí, olha. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Daniel que tem 12 capítulos. Vamos ver se vai focar aqui. Pronto, olha lá. Ó. 12 capítulos. É meio embaçado isso aqui, né? Acho que agora melhorou. Ó, 12 capítulos do livro de Daniel. Tá vendo? Agora, se eu abro no livro de Oséias, que eu falei que é profeta menor, olha aí o livro de Oséias, quantos capítulos que tem. O livro de Oséias vai ter 14 capítulos. Vamos ver se vai dar para pegar aqui também. Olha lá, Oséias, 14 capítulos, tá? Por que então que Oséias, se eu for seguir essa terceira ideia que eu passei para vocês, que é o número de escritos, né? Por que Oséias entra como profeta menor, tendo 14 capítulos, e Daniel, ele entra como profeta maior, tendo 12 capítulos? Porque segundo alguns especialistas, eu não fiz essa conta, tá? Mas segundo alguns especialistas, Oséias tem 14 capítulos. Porém, Daniel, tendo 12 capítulos, tem mais conteúdo, tem mais letras, tem mais palavras do que Oséias com 14 capítulos, tá? Então é porque Daniel, ele tem 12 capítulos, mas ele tem mais conteúdo escrito lá. E Oséias tem 14 capítulos, mas tem menos conteúdo escrito, tá? Então, a ideia hoje mais tradicional seria essa, que os profetas maiores seria Isaías, Jeremias, Lamentações, porque faz parte de Jeremias, Ezequiel e Daniel, porque tem maior conteúdo. E os profetas menores, a partir de Oséias até Malaquias, porque tem menos conteúdo escrito. Mas a importância é a mesma, tá? A importância do texto vai ser o mesmo para todos, tá bom? Então vamos lá. Profeta, agora sim, depois da explicação, nós podemos entrar no ponto 2, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías, ele profetizou, tanto Isaías quanto Jeremias, eles profetizaram no reino de Judá, tá? Porque o reino depois da morte de Salomão, Israel é dividido, né? Israel é dividido após a morte de Salomão. E Jeroboão passa a ser o primeiro rei do reino chamado Reino de Judá, que fica no Reino do Sul, e o Reino do Norte, com 10 tribos, passa a ser chamado de Reino de Israel. Então, alguns profetas, eles vão profetizar agora com foco ou no Reino do Sul ou do Reino do Norte, tá? Porque é como se Israel dividisse, ele dividisse em 2 países nesse período aí, tá? Então, Isaías e Jeremias foram profetas que foram usados por Deus para profetizar no reino de Judá, no reino do sul, que foi o reino de Judá. Isaías, ele vai se caracterizar pela quantidade de profecias que Isaías vai trazer acerca do Messias. Isaías é chamado de um profeta messiânico, porque é o profeta onde mais vai ter profecias acerca de Jesus, acerca do nascimento de Jesus. Mas é interessante notar também que Isaías tinha profecias que a gente chamava de dúbias, tá? Dúbias ou de dupla interpretação, que eram profecias que elas tiveram o seu cumprimento na sua época, tá? Profecias tiveram seu cumprimento na sua época e, ao mesmo tempo, essas profecias se cumpriram também no nascimento de Jesus. Tá? Essas profecias também falavam de Jesus. E ele é considerado a maior referência quando se fala em profecias acerca de Jesus. Então, se os irmãos lerem lá, Isaías 9 é muito conhecido, Isaías 53, Isaías, eu creio que o 9, o 53 e o 7 talvez é os mais tradicionais, mas todo o livro de Isaías vai estar recheado de profecias messiânicas, por isso ele é chamado de o profeta messiânico,
tá? E Jeremias também profetizou no reinado de Judá. O que caracterizou muito o ministério de Jeremias foi o esforço que o profeta teve em levar o povo ao arrependimento, porque no momento em que Jeremias começa a profetizar, o povo já estava naquele período já para ser levado cativo para a Babilônia. Então Jeremias ele profetizou do reinado de alguns reis, porque no período que estava findando ali para chegar ao cativeiro babilônico, o reino de Judá, ele teve ali um período dos filhos de Josias, que é um período em que fica os filhos de Josias e um neto de Josias, ao total dá 4 pessoas que vão revezar no trono. E Jeremias meio que passa por quase todos esses daí, tá? E ele destaca muito porque ele queria levar o povo ao arrependimento. É o profeta que ele é chamado de profeta chorão, porque Deus mostrava para ele o que ia acontecer, ele vinha desesperado para poder mostrar para o povo, e o povo não abria os olhos para poder enxergar, tá? Porque na época de Jeremias, ao passo que tinha Jeremias profetizando a verdadeira palavra de Deus, tinha vários falsos profetas que estavam profetizando falsas profecias. Mas essas falsas profecias, eles profetizavam dizendo ser profetas de Deus, dizendo ser Deus que estava profetizando. E as profecias dos falsos profetas eram palavras boas, eram palavras de ânimo, palavras que o cativeiro não ia durar muito tempo, palavras que Deus ia restaurar a sorte do povo em breve, e Jeremias falava, é mentira, tá? Então, isso foi o que marcou o ministério do profeta Jeremias. E o irmão termina aqui, olha, dizendo que Lamentações, nós temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança, tá? Então, foram os profetas talvez mais importantes da Bíblia. E no período dos dois, eles procuravam despertar o povo e ao mesmo tempo trazer esperança, porque as profecias agiam assim. Toda profecia que você lê, você vai ver que Deus traz o juízo e depois a esperança, depois a remissão, depois a restauração. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus não é castigar. Deus não tem prazer em castigar. Mas pelo o seu amor, por Deus ser justo, Deus ele tem que punir alguém quando você anda fora das suas orientações. Mas ele não tem prazer em fazer. Então, assim que você recupera, você aceita, volta, regenera, Deus ele tem alegria em restaurar a sua vida. Então as profecias os profetas eram usados para poder trazer despertamento, mas ao mesmo tempo esperança para aqueles que se despertassem para a presença de Deus. Depois nós temos aí o ponto 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Esses foram os profetas então que fecham o ciclo, né, desses profetas maiores. Profeta Ezequiel e Daniel, eles provavelmente foram meio que contemporâneos, tá? O que acontece é o seguinte, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, Jeremias permanece em Judá. Jeremias não é levado para a Babilônia. Jeremias fica em Judá. Na Babilônia, são divididas as classes. Aquele povo nobre que é levado na primeira leva para a Babilônia, o pessoal de sangue azul, que tinha alguma nobreza, esse pessoal é colocado dentro dos palácios do rei Nabucodonosor, é colocado dentro dos muros da Babilônia, tá? E são colocados dentro dos muros da Babilônia, e alguns foram morar lá no palácio do rei. Quando Nabucodonosor faz a sua última investida, e nessa última leva ele devasta Jerusalém, né? E vai levar todos cativos,
Esse pessoal que ele vai levar cativo agora é colocado para fora dos muros, à margem do rio. Tá? Então você tem o muro, você tem uma classe de pessoas morando dentro dos muros, cativas morando dentro dos muros, e você tem uma classe de pessoas morando por fora dos muros aqui, à margem do rio. Então, Deus nesse momento, e você tem também um pouco de pessoas que foram deixadas em Jerusalém, em Judá, destruída, desolada. Então, o que acontece? Você tinha, nesse inteirinho, quando as pessoas estão sendo levadas para a Babilônia, você tem Jeremias, ainda em Jerusalém. As pessoas que estão dentro do muro da Babilônia, você tem o profeta Daniel profetizando ali. E as pessoas que estão para fora do muro, você vai ter ali o profeta Ezequiel profetizando e realizando seu ministério, tá? O profeta Daniel, ele é usado muito por Deus para poder trazer as profecias acerca do tempo do fim, tá? Acerca do tempo do fim para Israel. Acerca do tempo do fim para Israel. Nesse tempo do fim que o profeta Daniel é usado, ele consegue, Deus vai mostrando para ele um panorama de toda a história da humanidade. Então, no livro do profeta Daniel, você vê a história do mundo desde a reconstrução dos muros até a morte de Jesus, passando até a morte de Jesus, e depois tem uma pausa ali, tá? No início da igreja, e depois o livro de Daniel vai continuar contando profecias no período do arrebatamento da igreja, tá? No período do arrebatamento da igreja, que vai ser a grande tribulação. E aí o livro de Daniel continua a ser a partir da grande tribulação até o fim de todas as coisas. É um livro muito forte, né, que tem muita informação para nós. Inclusive toda a história do Império Romano, essas questões todas você vai encontrar dentro do livro de Daniel. O livro de Ezequiel já foi um profeta que a importância dele foi maior no sentido das sinagogas. Porque quando o povo é levado para a Babilônia, o povo, eles ficam distantes do templo em Jerusalém. Então, primeiro, o templo estava destruído, tá? E o local do templo estava longe. Daniel, quando ele é levado para a Babilônia, a palavra diz assim que Daniel, ele orava a Deus com na janela virada para o lado que estava o templo. E ele orava a Deus, para o lado que estava Jerusalém, né? E ali ele orava ao Senhor. Quando Ezequiel chega ali, que na última leva, provavelmente, o templo já havia sido destruído por Nabucodonosor. A cidade havia sido queimada, os muros jogados no chão. E agora o povo tinha uma tristeza muito grande, porque mesmo se eles voltassem naquele momento para Jerusalém, o que não ia acontecer, que levaria 70 anos, mas mesmo se eles voltassem naquele momento, eles não tinham mais templo, eles não tinham mais muros, eles não tinham mais cidades. Ia demorar para refazer. Então, nesse período, eles desenvolvem um sistema, tá? Que é o sistema de sinagogas. Nesse sistema de sinagogas, o que eles fazem? Eles criam casas, né? Casas onde se reuniam para fazer o quê? Estudar a Torá, estudar a palavra de Deus. Eles reuniam nessas comunidades, vamos dizer assim, uma mini igreja, né? Porque eles não poderiam ter um lugar só para todo mundo que estavam cativos. Então eles se reuniam ali e eles criaram todo um sistema, tá? Das sinagogas e tudo, para quê? Para que as pessoas pudessem estudar a palavra. Então nesse período é desenvolvido o sistema rabínico, onde você tinha os rabinos, que eram os mestres, e esses mestres, eles iam ensinar nas sinagogas, tá? Acerca da palavra de Deus, acerca da Torá. Porque o cativeiro ia passar, mas ia demorar 70 anos. Se o povo espera 70 anos para depois voltar a adorar a Deus,
eles iam esquecer a palavra, eles iam esquecer os mandamentos do Senhor. Então eles fazem essas sinagogas, desenvolvem o sistema dos rabinos, aonde os rabinos, que eram os anciãos, né, iam estar naquelas sinagogas ensinando para o povo acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia que eles tinham na época, que era o Velho Testamento, que eles chamavam de Tanar, que era a Torá, né? Torá, vamos ver se eu lembro, é Torá, o Naviim e os Ketuvim, que era a lei, os escritos e os profetas, que era uma forma que eles tinham de dizer o Antigo Testamento, né? Que é o que eles já tinham pronto. Nesse período também, Ezequiel, ele foi um dos que montam as escolas rabínicas, né? Acredita-se que Ezequiel, ele foi um dos líderes rabinos que começou a formar mestres, formar profetas, formar rabinos para começar a lecionar nas sinagogas, tá? Então, nesse período desenvolvido também as escolas rabínicas, elas começam a se desenvolver ali em Jerusalém. E quando você pega já o livro de Ageu, por exemplo, que vai acontecer no final dos 70 anos do cativeiro, né? E aí existe o decreto, e depois desse decreto, o povo sai de Jerusalém, e sai de onde eles estavam cativos, e voltam para Jerusalém, né? Nesse período, passa-se um tempo, aparece o profeta Ageu, profetizando para o povo. Muitas pessoas conhecem de Ageu aquele versículo, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Ageu aparece profetizando para o povo. Muitos acreditam que Ageu, inclusive, foi discípulo de Ezequiel. Muitos acreditam que Ageu estudou nessas escolas onde Ezequiel era o mestre que estava ensinando as pessoas ali, tá? Então essa é a importância que nós temos aí do profeta Ezequiel. Parte 2, os profetas menores. Primeiro ponto, os profetas do Reino do Norte. Outro ponto aqui acerca de profetas, irmãos, que não está bem direcionado, mas é bom destacar, é que tinha os profetas que Deus usou para escrever, tá? E teve aqueles profetas que Deus vai usar simplesmente para anunciar a palavra, tá? Então tem essa separação também. Teve os profetas que Deus usa como escritores na Bíblia, e tem os profetas que Deus usou na Bíblia simplesmente para anunciar, ou seja, fazer o que eu falei no início, a leitura do presente, uma releitura do presente com a visão para o futuro, mas não necessariamente escrever. Então, eu tenho aqui a figura de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles foram profetas muito importantes. Elias, ele vai marcar uma divisão dos profetas, tá? Quando você analisa a história dos profetas, a gente vê duas divisões muito significativas na história da profecia da Bíblia. Você tem a primeira revolução dos profetas com Moisés, iniciando com Moisés, que ele vai trazer todo um estilo de profecias. Depois você vai ver uma mudança, tá? Uma mudança exatamente no ministério do profeta Elias. Mas você não vai ver um livro escrito livro de Elias. Porque Elias ele foi muito usado por Deus, tá? Só que Deus não usou Elias para escrever nada. Então as pessoas escreveram acerca do que ele fazia, mas ele não escrevia, tá? Por isso que você não vai ver nenhum livro com o nome dele. Mas não quer dizer que ele foi menos importante do que esses, tá? Os profetas menores foram aqueles profetas, como eu disse antes, que escreveram menor quantidade, tá? Esses profetas, se eu não me engano, são 12 profetas. 12 profetas. Vamos conferir aqui na Bíblia para ver se eu não estou falando mentira. São 5 profetas maiores. Olha lá, abre o seu sumário aqui, olha, da Bíblia do Velho Testamento. Aí você tem, começando de Isaías, você conta 1, 2, 3, 4, 1,
Um, dois, três, quatro, cinco. Então são 5 livros dos profetas maiores. Porque são 4 profetas maiores e o livro de Lamentações que pertence ao profeta Jeremias. Então são 5 os livros dos profetas maiores. 5, né? Estou fazendo 4 aqui. Os profetas menores são 12. Então conta aí, olha, a partir de Oséias. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminando lá em Malaquias, tá? Os profetas do Reino do Norte foram então Oséias e Amós. Esses profetas tiveram também destaques muito grandes, só que de formas bem distintas. Oséias, ele foi aquela pessoa que Deus escolhe Oséias, tá? Para poder casar com uma prostituta. E ele casa com essa prostituta e ele tem um relacionamento muito conturbado. Ele dá para ela um nome, ele dá para ela um lar, né? Só que ela não deixa a vida de prostituição. Então ela começa a traí-lo, ela sai de casa. E ele vai sofrendo muito porque Deus orienta para ele, vai lá, perdoa ela, traz ela de volta. Né? E aquilo para ele é muito desgastante. Imagine você ser casado, a sua esposa ser uma prostituta e a sua esposa vira e mexe, sai, vai embora, larga você. E Deus orienta, vai lá, perdoa ela e traz ela de volta. E no final, ele tem filhos com ela. E os filhos, o nome dos filhos, são todos nomes voltados a sofrimento, a dor que ele estava sentindo. E aí Deus explica para ele o porquê daquilo. Porque assim como ele estava sofrendo, por ser, olha que mensagem forte, assim como ele sofria por ser casado com uma esposa que ele deu nome, deu um lar, tirou ela de uma situação deplorável, ela voltou para aquela vida, ela persistia em voltar, mesmo sabendo que era pior aquilo. Ela sempre o abandonava e voltava. E Deus falou assim, olha, é assim que eu me sinto quando o povo de Israel sai dos meus caminhos, né? Porque eu os resgatei, eu os amei, eu dou o conforto, dou tudo para eles, mas eles preferem me abandonar e se prostituírem adorando a outros deuses, né? Então Deus usa a vida do profeta para ilustrar fisicamente para o povo de Israel o que o povo de Israel fazia com o próprio Deus. Olha que forte isso aí. E já o livro de Amós, Amós ele era um boiadeiro. Ele vivia numa cidade pequena, só que nessa cidade ele ficava vendo, ela era caminho para Samaria. E o Reino do Norte, a capital do Reino do Norte era Samaria. E ele olhava que, ao passo que as cidades, tanto a sua cidade como as cidades em redor, estavam vivendo um período de pobreza muito grande, uma falta muito grande das coisas, na cidade de Samaria a riqueza era tremenda. Na cidade de Samaria não faltava nada. Na cidade de Samaria as pessoas viviam um período politicamente muito influente. E um dia ele do alto lá, olhando, passando aquelas caravanas com riquezas para Samaria, que o rei só preocupava com eles e abandonava o povo, ele é impulsionado por Deus para poder ir até Samaria, né? E em Samaria ele anunciar a vontade e os juízos de Deus para aquele lugar. E chama muito a atenção da gente porque quando Amós chega na capital, em Samaria, Amós não começa a falar de Samaria. Amós não começa a falar do povo de Israel. Não, Amós começa a falar o pecado das nações ao redor. E isso atrai a atenção do povo na praça. Olha, verdade, fulano está errado. Aí falava, ó, profecia contra a nação tal, contra a nação tal. E o povo vai... quer ver? Vou abrir aqui. Se você puder, abra aí no livro de Amós. Então você tem Oséias, depois de Oséias, Joel, e depois de Joel você tem Amós. Ó.
Você vê aqui, ó, primeiro, capítulo 1, ó, ameaças contra diversas nações. Aqui, Amós ele começa a trazer ameaças contra diversas nações que estão afligindo o povo, tá? Então percebe que eu falei que ele é impulsionado para ir ali pelo o pecado da capital de Samaria. Só quando chega lá, ele mostra o pecado das outras nações. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Urias, nos dias de Jorão. Quer ver? E disse, bradai em Sião, Jerusalém, toda voz. Aqui ele começa, olha, versículo 3. Por 3 transgressões, assim diz o Senhor. Olha só, versículo 3 aqui, olha. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Ele começou a falar de Damasco, tá? Vamos ver se eu acho outro aqui, olha. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Então já falando de Gaza agora, tá vendo? Porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Olha só. Depois, versículo 8. Exterminarei o morador de Asdod. Versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro. Olha só, outra nação. Quer ver? Vamos seguir aqui, olha. Versículo 11. Por 3 transgressões de Edom. Olha só, agora a profecia é contra Edom. Vamos ver se tem mais. Versículo 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, os Abonitas, né? Ou seja, ele começou a falar mal do povo. Profecias contra as outras nações. Israel, Samaria, aplaudiu, adorou, amou aquilo. Porque eles viviam em pecado, eles estavam vivendo todos errados, vivendo entregue a prostituições que o rei estava levando para ali, a idolatria, mas eles não queriam saber disso, já que Deus apareceu ali, usando a boca do profeta para poder falar mal das outras nações, eles reuniram no meio da praça e bateram palma, né, onde eles estavam falando. Porque o mundo é assim. Só que depois que o profeta chama a atenção deles, depois que Deus usa o profeta para poder falar a profecia acerca do redor, que era realmente verdade, Deus começa a falar acerca de Samaria, acerca da nação de Israel. Qual era a situação deles? Aí eles não gostaram. Aí a situação para eles ficou pior, né? Aí, para eles, Deus estava falando demais. Ou seja, o profeta não estava falando em nome de Deus. O que é assim hoje. As pessoas hoje andam totalmente erradas. As pessoas hoje não estão preocupadas com nada, mas querem ir na igreja, querem ouvir palavras boas e querem ouvir palavras na igreja que Deus está trazendo castigo sobre alguém. Mas quando Deus ele vai falar com a pessoa, vai orientar a pessoa e vai repreender a pessoa acha que é perseguição, né? Acha que não tem nada a ver aquilo, que aquilo tudo é perseguição. Então esses são os dois profetas, né, do reino do norte, dos profetas menores. Ponto 2. Os profetas pré-exílio. Ou seja, profetas menores, né, que viveram antes do exílio babilônico. Como ele coloca aqui, olha, bem destacado, eu vou até ler, fica melhor. Olha. Os profetas pré-exílio, ou seja, antes do cativeiro babilônico, foram Joel, foram 4, né? Que pregou o arrependimento, Miqueias, que denunciou a falsidade espiritual e anunciou a destruição de Jerusalém. Depois, Abacuque, né? Depois Abacuque vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação de Israel. E por último, Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição
do dia do Senhor. Então nós temos aqui, olha, Joel, Miqueias, né, Abacuque e Sofonias. Profetizaram antes do cativeiro. Joel é muito interessante porque Joel ele vai falar de uma praga de gafanhoto que existiu, que teve real naquela época, né? E ele vai fazer uma alusão daquilo com o dia do Senhor, tá? O dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo de Deus. E ele também vai mostrar acerca do verdadeiro avivamento espiritual, né? Que as pessoas elas vão ter o derramado Espírito Santo, mas que esse avivamento eles vão acontecer de maneira que você conhece a Deus e não simplesmente uma coisa como a gente interpreta avivamento hoje, que vai ter uma festa, aí você começa aquela pulação na festa, acha que aquilo é avivamento. Não, o avivamento é através de você conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Depois vem aqui o profeta Miqueias, que ele anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, o que muitas pessoas não acreditavam que isso realmente iria acontecer. Depois vem o profeta Abacuque, que é muito interessante porque a dúvida que ele tinha era o seguinte: peraí, profetas estavam anunciando que a Babilônia invadiria Jerusalém, tá? Mas isso por permissão de Deus. E aí a dúvida dele era o seguinte: Senhor, tudo bem, o povo de Israel está em pecado. O povo de Israel, o povo de Judá, não está andando segundo os conselhos do Senhor, não estão vivendo a palavra de Deus. Eu concordo, mas os babilônios, eles também têm pecado. Os babilônios, eles têm devastado grandes nações. E a dúvida de Abacuque: é justo, Senhor, o Senhor pegar um povo ímpio, pecaminoso, maldoso, para poder tratar de um pecado nosso? E Deus ele vai apontar para Abacuque que Nabucodonosor e a Babilônia, eles estavam sendo usados como instrumentos de Deus para trazer o juízo sobre o povo de Israel, mas que num determinado momento, no momento certo, Deus ia tratar com a nação da Babilônia, tá? E isso avivou tanto, Abacuque conseguiu aprender e entender tanto isso que ele vai escrever, né, uma doxologia, ou seja, um hino de louvor e adoração belíssimo, que é no capítulo 3, né? Que é onde fala ainda que a figueira não floresça, as flores no campo, os frutos não apareçam. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tá muito bonito, Abacuque, capítulo 3. Talvez, na minha opinião, um dos textos mais bonitos da Bíblia é Abacuque, capítulo 3. E nos leva a entender que eu posso perguntar a Deus, eu posso ter dúvidas e eu posso comentar isso com Deus, porque através das minhas dúvidas e eu falar isso com Deus, Deus ele me revela as respostas, ele tira as minhas dúvidas. E quando ele abre, me esclarece aquilo, eu vou ter uma intimidade muito maior com Deus. Eu vou conseguir amar muito mais a Deus do que eu amava antes, tá? E por último vem o profeta, então, Sofonias, que ele vai apontar o pecado dos príncipes, né? E anunciar o grande dia do Senhor, mas a restauração também dos remanescentes, como eu apontei lá atrás, tá bom? Aí, ponto 3, os profetas pós-exílico, ou seja, aqueles profetas que profetizaram depois do exílio babilônico. Depois do exílio, a gente teve 3 profetas, né? Foi o profeta Ageu, né? O profeta Ageu, ele profetiza durante 3 meses, tá? Durante 3 meses é o período de ministério, vamos dizer assim, do profeta Ageu. Só que a mensagem teve um impacto tão grande, né? Porque Deus liberta o povo do cativeiro babilônico, tá? O povo volta para Jerusalém e começa a reconstruir os muros. Quando o pessoal começa a reconstruir os muros e reconstruir a infraestrutura da cidade, vamos dizer assim,
porque os muros foram construídos em 52 dias, se eu não me engano, está lá em Neemias, né? E o povo começa a reconstruir a cidade. Nesse período, começam as perseguições sobre o povo. O povo entende, bom, se nós estamos aqui é porque Deus libertou a gente. Se nós estamos reconstruindo e está tendo perseguição, é porque Deus não está nesse negócio. O povo deixou a cidade de lado, parou de reconstruir a casa de Deus, tá? Deixou a casa de Deus abandonada e foram viver suas vidas. Foram fazer as suas casas, né? E é interessante que o livro de Ageu, vamos ver se eu acho aqui o livro de Ageu. Ageu é mais difícil, né, gente, de achar. Então você tem Ezequiel aqui, Zacarias, e depois, antes de Zacarias, você tem Ageu, Sofonias e depois Ageu aqui, ó. Olha só como que começa o livro de Ageu. Deixa eu ver se eu acho o versículo que eu quero mostrar para vocês. Versículo 2, Ageu capítulo 1, versículo 2, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu falei para vocês, eles começaram a reconstruir, veio a dificuldade, eles entenderam, não é tempo de fazer isso. Pararam de reconstruir a casa de Deus, a cidade de Deus, e foram viver as suas vidas. Foram reconstruir suas casas, né? E passou 17 anos, e eles fazendo, mais ou menos 17 anos, reconstruindo suas casas. Veio, porém, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou algumas versões estão assim, apaineladas, né? E esta casa, ou seja, a casa de Deus, há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. E aqui ele inicia o seu ministério. Ou seja, o povo entendeu que, como Deus não estava falando, não é porque Deus estava de acordo. Nem tudo Deus tem que falar com você. Tem coisa que Deus já falou, você já sabe o que tem que fazer. Você não precisa esperar Deus falar de novo. Esse sistema de eu vou esperar Deus falar de novo, é uma forma de você estar falando assim: eu não quero fazer, eu estou com preguiça de fazer, mas se Deus tocar em mim, não tem jeito, aí eu tenho que fazer, né? O livro de Ageu é um livro muito forte, muito profundo, tá? Como eu já falei com vocês em outros vídeos, eu estou fazendo um curso toda sexta-feira de teologia bíblica. E lá, quando a gente chegar no livro de Ageu, eu vou aprofundar bem nesse detalhe aqui. Aí eu vou mostrar para vocês a questão das casas, por que eu falei para vocês que durou mais ou menos 17 anos eles construindo as suas casas. Aí eu vou explicar tudo lá, porque a gente vai ter, de repente, eu vou ter uma aula, ou mais de uma aula, só para falar sobre o livro de Ageu, tá? Então vou ter muito mais tempo para poder explicar. Hoje, por causa de tempo, não dá para mim entrar nesses detalhes, mas é um livro muito forte, muito profundo para você estudar. Depois vem o livro de Zacarias. Zacarias, ele começa o ministério dele pouco depois de Ageu, né? E Zacarias, ele vem dar continuidade e animar, como o irmão coloca aqui, olha. Zacarias animou o povo e Zorobabel para construírem o templo, ou seja, ele dá continuidade à mensagem de Ageu, para que o templo seja reconstruído. E aí fecha com Malaquias, né? Que ele entra questionando o pecado e a negligência e o desleixo dos sacerdotes contra as coisas de Deus. Ou seja, Deus usa esse trio, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, para avivar, trazer o avivamento e a estrutura novamente para o povo de Israel.
tá bom? E ponto 4, os demais profetas. Eu vou ler aqui os profetas para mim não se perder. Então, os demais profetas. O primeiro foi o profeta Jonas. Quando a gente lê sobre o profeta Jonas, vai te chamar muito a atenção aqui a questão do amor de Deus e como nós lidamos com o amor de Deus, tá? Porque o povo de Israel, ele sempre via Deus com exclusividade para Israel e não para as outras pessoas. Lembra que eu mostrei em uma das aulas passadas acerca que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Se alguém age contra mim querendo o meu mal, não é aquela pessoa que é meu inimigo. É o diabo que está sobre a vida daquela pessoa, sim, que é o meu inimigo. Eu não oro para que Deus mate aquela pessoa. Eu oro para que Deus liberte aquela pessoa da ação do diabo, certo? E aquela pessoa possa ter oportunidade de ser regenerada de novo na presença de Deus. Eu li em alguma das aulas passadas, não lembro, a questão de o rei de Tiro, lá em Ezequiel capítulo 28. Lá Deus vai falar com o rei de Tiro. Mas se você analisar a profecia a partir do versículo 11, Deus está falando com o diabo, porque era o diabo que estava agindo sobre o rei de Tiro. Então, Jonas, ele é orientado por Deus para que fosse até a cidade de Nínive. Nínive era uma das capitais, era uma capital da Assíria, tá? E a Assíria foi um dos reinos, um dos impérios mais terríveis que teve, tá? Sistemas de tortura explorados lá, por exemplo, pelo rei Senaqueribe, Sargão I, são coisas terríveis. Eles tinham elementos de tortura tão fortes que quando outros impérios passavam, você vê ao longo da história impérios depois da Síria copiando, tá, técnicas de tortura do povo da Síria, que são coisas tremendas. São coisas que, se eu for passar para vocês aqui, de repente, se você estiver assistindo esse vídeo, essa videoaula almoçando, você não vai conseguir almoçar, né? Se você for uma pessoa mais sensível, você vai passar até mal. Porque as coisas que eles faziam, as torturas que eles faziam, eram terríveis. Eles não tinham piedade, não tinham dó do ser humano. Então, quando Deus fala com Jonas, assim, Jonas, vai lá em Nínive e profetiza contra eles, que se eles se converterem, eles obedecerem a essa orientação que eu vou te dar, eu vou perdoar eles. Não é isso que eles queriam. Não era isso que ele queria. O que ele queria era o quê? É que Deus fosse lá e matasse aquele povo. O que ele queria era que Deus punisse aquele povo pela maldade que eles estavam fazendo, né? Era isso que ele queria. Então, quando eu leio o livro de Jonas, eu aprendo muito, é muito forte para mim, porque eu me vejo dentro do livro de Jonas, né? Para nós, é muito difícil você fazer essa separação. Você entender assim, olha, fulano me quer o mal. Fulano, ele tem maldade, mas não é ele, é o diabo que está agindo na vida dele. É muito difícil para nós agir assim, entender isso. E Jonas, ele foi sincero. Jonas, ele aceitou a palavra de Deus, só que ele não queria fazer. Porque o que ele queria, a vontade dele era o quê? É que Deus fosse lá em Nínive e matasse aquele povo. Que Deus fosse lá e punisse aquele povo pelas maldades que aquele povo estava fazendo, tanto com Israel quanto ao redor do mundo. Mas Deus falou assim, eu tenho misericórdia. Vai lá, Jonas, e prega, leva a minha profecia. Se eles arrependerem, eu vou perdoar eles, né? Hoje isso é muito, muito real. Muito real. Por quê? Para você realmente anunciar a palavra, você tem que ter essa ideia do amor ágape, o amor incondicional.
Porque se você não conseguir fazer isso, e você tiver um ódio, uma mágoa de uma pessoa, você não vai conseguir evangelizar aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, para aquela pessoa estar convivendo na mesma igreja que você, e você ver aquela pessoa todos os dias, né? Então é muito forte isso aqui, o livro de Jonas. Depois vem o livro de Jonas, aí vem o livro de Naum. Aqui, ó, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Então aqui você vê Nínive de novo em evidência, mas aqui uma outra situação. Naquele momento de Jonas, o povo de Nínive, os ninivitas, os assírios que moravam ali, ouviram a voz de Deus, mas eles voltaram a pecar. Quando eles voltaram a pecar, então Deus envia um profeta para profetizar uma nova profecia. E agora sim, era uma sentença contra eles. Aí Obadias, ele denunciou a soberba dos edomitas. O livro de Obadias também vai ser muito forte, porque Obadias, ele é contemporâneo de Isaías, se eu não me engano, tá? Obadias é contemporâneo de Isaías. E qual que é a profecia de Obadias? Porque o povo de Edom, eles eram irmãos de Israel. A nação de Israel são descendentes de Jacó. A nação de Edom é descendente de Esaú. Esaú e Jacó eram os filhos de Isaac e Rebeca, né? E a nação de Edom, eles viviam num monte, tá? Numa fortaleza, uma fortaleza natural, né? Que era praticamente impenetrável ali, e eles tinham tudo para ajudar o povo de Israel quando eles entraram na Terra Prometida. Só que eles nunca foram amigos do povo de Israel, e eles sempre fizeram tudo para destruir o povo. Então, quando Deus cumpriu a profecia sobre Israel, que foi enviar os babilônios lá, o povo de Edom, o que os edomitas fizeram? Eles se alegraram com a derrota de Israel, a derrota de Judá, e além de se alegrar, eles ainda colocaram homens nos pontos que eles sabiam que o povo de Judá podia fugir para matar aquele povo. E aí Deus levanta Obadias para dizer o seguinte: olha, é certo que a minha profecia se cumpriu sobre o povo de Judá, mas não era para vocês se alegrarem com isso, porque vocês se alegraram, vocês também serão exterminados. E assim se cumpriu a profecia sobre a vida de Edom, tá? O que é muito forte para nós hoje, porque você tem irmãos hoje na igreja que vivem como os edomitas. Eles estão na igreja, mas o prazer deles é ver um crente saindo da igreja. É uma coisa estranha. O prazer deles é quando tem um irmão que está fraco na fé. Aí ele reúne com outro irmão, faz fofoca. Ó, você viu o irmão fulano? O irmão fulano, eu vi o irmão fulano fazendo isso errado. O irmão fulano está fazendo aquilo errado. O pastor não está vendo isso, não. O pastor não vai fazer nada com ele. E quando o pastor chama a atenção, os irmãos se alegram com aquilo. Aí na hora que o irmão sai, já estava na hora desse irmão sair. Não é o nosso papel ficar alegre quando Deus está tratando com alguém da igreja. O nosso papel é orar por ele, para que ele passe por aquele momento, se arrependa e volte para a presença de Deus, né? É outro livro que a gente vai aprofundar mais quando chegar lá também sobre ele, tá? Eu acho que aqui eu acabei os profetas. Aí vem a última parte aqui, que é o livro de Apocalipse, que é o único livro de profecia que você vai ter no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, você vai ter 17 livros de profecia, tá? No Novo Testamento, você tem só um livro sobre profecia, que é o livro de Apocalipse. Ponto 1, a autoria, o propósito e os destinatários. Vamos ver isso aqui na Bíblia, para você entender bem melhor. Se você puder abrir a sua Bíblia agora lá em Apocalipse, para você acompanhar comigo, ó. Apocalipse, capítulo 1, tá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, eu acho. Vamos ver se é. Quando eu chegar aqui... Tá. Olha só, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó.
revelação de Jesus Cristo. Então, de quem é o livro? O livro é o livro de revelação, mas é revelação de quem? De João, né? Porque olha lá, propósito, autoria e destinatário. O livro é de João? Não, o livro já começa falando que ele é uma revelação. E uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, quem é o autor do livro? Jesus Cristo. O escritor do livro é João, tá? O discípulo amado. Mas o autor, quando você começa a ler, você já sabe. O autor é Jesus, tá? Então, revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu. A qual Deus lhe deu para quê? Então, olha, a autoria, qual que é o propósito? Para que Deus deu essa revelação? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, tá? Deus deu essa revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele tem visto. Bem-aventurado, vamos continuar aqui, é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. E aí vem os destinatários, ó. Quais são os destinatários? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, olha só, o livro de Apocalipse, ele é destinado para os seus servos. E esse destinatário, Deus vai colocar aqui primeiro as 7 igrejas. Por quê? Porque quando Deus fala assim que ele revelou para o apóstolo João para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, muitas pessoas se equivocam. E por causa dessa má interpretação desse primeiro versículo, para revelar as coisas que brevemente devem acontecer, existem várias linhas de interpretação do Apocalipse. Tem uma linha chamada de linha pré-tribulacionista, ou pré-milenista. Essa linha, ela interpreta que o Apocalipse, ele é um livro que mostra as coisas que já aconteceram. Tem uma linha que mostra, as pessoas interpretam o Apocalipse como tudo que está no Apocalipse. Então, por causa desse primeiro versículo, que fala as coisas que brevemente devem acontecer, tem ocorrido uma má interpretação, tá? E as pessoas têm interpretado o Apocalipse de 3 formas. Existem aquelas pessoas que interpretam o Apocalipse como tudo já aconteceu. Tudo que você lê no Apocalipse já aconteceu. Existem pessoas que interpretam o Apocalipse como as coisas do Apocalipse estão acontecendo no nosso tempo. E tem as pessoas que interpretam o Apocalipse como tudo do Apocalipse é as coisas que vão acontecer. É como se tudo do Apocalipse fosse do fim do mundo. E essa ficou a versão mais famosa do Apocalipse, né? E as pessoas começam a ler o Apocalipse de uma forma que
tudo que está ali é apocalíptico, ou seja, é relacionado ao fim dos tempos. Mas, na verdade, o Apocalipse ele é dividido em duas partes, tá? Duas partes que é essa profecia. A primeira parte, vamos abrir lá de novo. Eu devia ter marcado aqui, não marquei, né? Quando você pega o Apocalipse, capítulo 1, ele fala assim, ó. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Aqui, Deus ele vai usar João para trazer as coisas que, como está lá, brevemente iam acontecer aqui na terra. Brevemente iam acontecer aqui na terra. Então presta atenção. Aqui em Apocalipse, a partir de Apocalipse 1, versículo 4, Deus ele vai mostrar para João coisas que brevemente, a partir da perspectiva de João, ainda não tinham acontecido, mas que iriam passar a acontecer, tá? Pouco depois de João aqui na Terra. E ele conta isso para João, dividindo esse período em 7 tempos. Esses 7 tempos, tá? Eu fiz assim, 4, né? Mas assim, né? 5 mais 2. Esses 7 tempos que João que Deus vai mostrar para João, ele vai dar nome de igrejas, tá? Foram as 7 igrejas da Ásia. Essas cartas enviadas para igrejas da Ásia, elas tinham uma informação para aquele momento que a igreja vivia, mas ao mesmo tempo ele ia contar a história das coisas que brevemente aconteciam ao longo do mundo. Em 7 períodos. Deus divide agora o mundo a partir de João até o nosso período em 7 tempos. Esses 7 tempos ficaram divididos através das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, se você ler a carta, por exemplo, de Éfeso, você vai encontrar ali Deus falando da igreja primitiva. Quando você lê a próxima carta, que é a carta a Pérgamo ou Esmirna, não sei, né? Acho que é Esmirna. Você vai ver falando acerca do período da perseguição romana sobre aquela igreja. Aí quando você lê acerca da carta de Pérgamo, né? Você vê falar do período de Constantino, a partir do período de Constantino, onde é o casamento pervertido, onde acontece a união da igreja com o Estado, tá? Aí quando você lê a partir da igreja de Tiatira, ou de Sardes, melhor dizendo, você está vendo falar do período de Martim Lutero, tá bom? E assim você vem falando sobre as igrejas, até chegar aqui no período de Laodiceia, onde é direcionada a igreja de Laodiceia, que vai falar do direito dos povos, que é o momento da história que nós vivemos hoje. Tá? E isso vai até o capítulo 4, até o final do capítulo 3. No capítulo 4, olha só no capítulo 4, ó, João começa dizendo assim: depois dessas coisas, ou seja, depois desse período da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vão acontecer. Entendeu? Então João, ele tem uma visão na terra. Ele tem uma visão na terra, das coisas que vão acontecer na terra. Deus mostra para ele todo o período da igreja na terra. E ele divide esse período em 7 tempos. E cada um desses tempos é denominado o nome de uma igreja ali. Que é a igreja começando por Éfeso e terminando em Laodiceia. Tá? Se você estudar aquilo ali, nós estudamos a história todinha da igreja até os nossos dias de hoje. Quando termina esse período, a partir do versículo 4, Deus fala com João assim: João, agora sobe aqui. Ou seja, vem para a eternidade. Porque agora, vou te mostrar as coisas que depois dessas que vocês estão vivendo aí, depois desse período da igreja, depois disso aí, depois de Laodiceia,
Então eu vou mostrar as coisas que depois de Laodiceia vão acontecer. Aí sim, João começa a ter uma visão da eternidade, de coisas relacionadas ao tempo do fim, de coisas relacionadas ao arrebatamento da igreja. Ele começa a ter visões relacionadas ao anticristo, a aparição do anticristo, do falso profeta, das testemunhas, da batalha do Armagedon, da Nova Jerusalém, tá? Aí sim o Apocalipse passa a ser um livro literalmente apocalíptico, se tratando de escatologia, se tratando de tempo do fim, a partir do capítulo 4 até o capítulo 4, ou seja, do 1 ao 3, está falando da história da igreja, a patrística, né? Que é os pais apostólicos ali. Do capítulo 4 para frente, aí Apocalipse é escatologia, é o tempo do fim, tá? Eu acredito que esse foi um resumo, tá? Abrangendo tudo isso daí sobre nós. Uma mensagem de esperança. Então o livro de Apocalipse ele vai trazer uma mensagem de esperança para nós, pegando o período em que você está vivendo e o tempo do fim, tá? Então esse foi um resumo aí da nossa lição de número 10. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, tá? Que Deus te abençoe e fique com Deus até o nosso próximo encontro, onde nós vamos estar falando do livro de Lucas e do livro de Atos. E nós vamos entender por que os dois estão juntos aqui, tá? Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.